Bem-vindo ao canal E Agora Brasil. Meu nome é Deco Bancion e eu vou te apresentar os bastidores de Brasília e as notícias da política e da economia que vão afetar a sua vida. Aqui é informação de verdade, sem fake news, tudo de forma descomplicada e direta, sem enrolação. Bora pro vídeo? Nesse vídeo eu vou falar de um outro vídeo que está fazendo com que o Brasil inteiro não tenha outro assunto. Estou falando da reunião ministerial que ocorreu um mês atrás, mas que só foi divulgada nesta sexta-feira, após determinação do ministro do STF, Celso de Mello. Nessa reunião, que foi ainda sobre aquela polêmica a respeito de uma interferência ou não do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal, o que levou à demissão do então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, essa reunião deu o que falar, porque foram mais de 2 horas de reunião, toda a íntegra foi divulgada, exceto 2 trechinhos onde os ministros e o presidente falam sobre a China e o Paraguai. Mas todo o resto foi divulgado e isso gerou, obviamente, muito assunto. Porque essa reunião teve de tudo, teve bastidores aqui do governo, a forma como os ministros se relacionam entre si, as teorias da conspiração que acontecem no governo, a forma muito dura e até um pouco desrespeitosa com que alguns desses ministros e o próprio presidente se referem a outros membros da República, como ministros do STF, governadores, prefeitos. Então teve de tudo um pouco. Bom, para começar, eu vou tentar explicar qual é a tônica da reunião. Se você esperava uma reunião onde o presidente Bolsonaro tivesse dito cabalmente que iria interferir na Polícia Federal, com todas as palavras, isso não aconteceu. É claro que a fala do presidente a respeito da troca de pessoas da segurança dele, onde ele fala num claro contexto da Polícia Federal, ela é passível de muitas interpretações, inclusive essa, de que ele sim, de fato, estava interferindo na Polícia Federal, até pelo motivo óbvio de que se ele tivesse insatisfeito com a segurança pessoal dele, ele deveria reclamar para o ministro Augusto Heleno, do GSI, e não para o ministro Sérgio Moro, que comandava o Ministério da Justiça e a Segurança Pública, onde a Polícia Federal estava embaixo desse guarda-chuva. Então não faria nenhum sentido dele cobrar isso do ministro Moro e sim do ministro Heleno. Então essa é uma questão importante, mas já tinha sido divulgada porque as transcrições dessa parte em específico, elas já tinham sido divulgadas pela AGU há mais ou menos 2 semanas. Então, como a gente diz no mercado financeiro, já tinha feito preço, ou seja, o impacto dessas declarações já estava dado na sociedade, a gente já conhecia o teor dessas declarações. Claro que com vídeo você tenha de forma muito mais clara, o tom de voz, a expressão corporal, tudo isso ajuda a caracterizar ou não uma maior insistência, uma forma mais incisiva de cobrar isso. Isso tudo aconteceu nesse vídeo. Mas, da mesma forma como lá em 2017 a gente teve aquele episódio do ex-presidente Temer, onde tinha uma ideia de que ele de fato estava comprando o sigilo do Eduardo Cunha, a história do tem que manter isso, ali também era passível de interpretação. E o ponto é, assim como aconteceu no governo Temer, aquilo gerou muita dor de cabeça para o governo e agora é também esperado que gere, talvez num nível menor. Vocês vão se lembrar que aquelas denúncias que foram apresentadas pela PGR na época, ainda quando o PGR o Procurador-Geral da República era ainda o Rodrigo Janot, aquilo gerou um desgaste enorme para o governo. Teve 2 pedidos de impeachment que foram votados e rejeitados pela Câmara. O presidente teve que ceder muitos anéis para conseguir votar e derrubar o pedido de impeachment. E aquilo basicamente acabou com o governo Temer, né? A gente lembra que o governo Temer já foi um mandato tampão, ele assumiu em maio de 2016 e tinha que entregar no 1º de janeiro de 2019. E, bom, aquele episódio que aconteceu ali em 2017, aquilo basicamente acabou com o governo do presidente Temer, ele tocou a bola de lado até o fim, enfim, não estou dizendo que isso vai acontecer agora com o governo do presidente Jair Bolsonaro, mas claramente isso gera um desgaste que vai fazer com que ele tenha que realmente recorrer aos parlamentares do Centrão para efetivamente ganhar a governabilidade e impedir um processo de impeachment que pode ser votado ou não na Câmara e depois no Senado. Ainda sobre o vídeo, quem acompanhou, eu acompanhei as 2 horas, ou pelo menos todos os conteúdos que foram divulgados até agora, das 2 horas de gravação.
O que se vê é um presidente que está jogando para a plateia. O fato de ter ali câmeras de TV, que são da EBC, uma emissora do governo federal, mostra que o presidente já esperava usar parte daquelas gravações em peças publicitárias, peças que o governo divulga nas redes sociais. Ele já tinha expectativa de que aquilo ali, de que parte daquele conteúdo em algum momento pudesse ser usada a favor dele. É claro que não saberia que poderia ser usado num contexto de se defender de denúncias de que ele estaria interferindo na Polícia Federal, mas você vê claramente que a forma muito direta com que ele fala sobre alguns temas que foram caros à campanha dele, aquilo já tinha sim uma ideia de ser usado de forma proativa nas redes sociais do governo. Então, uma analogia é para dizer o seguinte: quem esperava que o presidente caísse em diversas cascas de banana naquele depoimento se frustrou, porque ainda que ele tenha falado de uma forma muito dura sobre vários assuntos, inclusive de política externa, ele tratou de forma muito desrespeitosa os governadores do Rio de Janeiro e de São Paulo, além de alguns prefeitos. Alguns ministros falaram também, chegaram até, enfim, incitar questões de agressões a outras pessoas. A ministra Damares mencionou a respeito de prisão dos governadores. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, também falou que deveriam se prender os ministros do STF. Tudo isso vai ser discutido posteriormente a esse vídeo, mas nada disso tem aquele condão de jogar fogo na República, de ser algo que a gente vai, de fato, ter uma mudança na direção do governo por conta disso. Mais uma vez, eu costumo dizer que no jargão da economia, isso já estava no preço, porque todas essas declarações já vinham sendo divulgadas pela imprensa nas últimas semanas, porque houve vazamentos dessa reunião. Como a reunião foi divulgada uma única vez na sede da Polícia Federal para membros da AGU, membros da Polícia Federal, da defesa do ex-juiz Sérgio Moro e também pessoas do governo, muita gente já tinha visto essas imagens. Então, detalhes, relatos de alguns desses episódios que foram tratados na reunião já eram de conhecimento de todo mundo. Então, por isso que eu acho que não teve grandes surpresas. Eu acho que o tom da coisa é o mais surpreendente. Eu acho também outra questão. Eu acho que o presidente ganhou pontos. Ele saiu maior desse episódio com os apoiadores dele do que se esperava. E nesse quesito, a gente tende a pensar qual é o futuro do governo. A ex-apoiadora do governo, a Janaína Pascoal, deputada estadual por São Paulo, foi a deputada mais votada do Brasil nas eleições de 2018, ela, que estava esperando uma reunião mais contundente, ela disse o seguinte: não sei se estou assistindo ao mesmo vídeo que eu esperava. Nesse vídeo, o presidente Jair Bolsonaro claramente se consagra para ser reeleito em 2022, algo assim que ela colocou no Twitter dela. Eu não sei se isso vai de fato garantir a reeleição do presidente Bolsonaro, por um motivo muito simples. Eu não sei se ele termina o mandato, mas que com certeza os apoiadores dele saíram felizes com o que foi divulgado na TV, isso nenhuma dúvida. Quem pagou o ingresso para assistir esse vídeo saiu super feliz. Se for apoiador do presidente Jair Bolsonaro, saiu super feliz. E quem esperava uma queda do presidente Jair Bolsonaro com esse vídeo, saiu frustrado. Eu tenho um amigo que gosta, enfim, que é um apoiador do PT, e que ele divulgou nas redes sociais o seguinte, um parêntese aqui: petista não gosta do ex-juiz Sérgio Moro, porque o ex-juiz Sérgio Moro foi quem prendeu o ex-presidente Lula. Então esse meu amigo divulgou nas redes sociais o seguinte: mais uma vez o Moro se mostra fraco de provas, né? Então, mesmo os petistas ficaram frustrados com o conteúdo dessas gravações. Bom, eu queria falar um pouquinho também sobre o tom dessas mensagens. O presidente fala vários palavrões. Existem matérias que mostram que ele falou mais de 30 palavrões, 5 palavrões a cada tantos minutos, etc. Eu quero dizer o seguinte: esse é um comportamento que ele usou durante a campanha e que é muito característico dessa linha mais ideológica, que é uma linha mais de comunicação de fato violenta mesmo, que busca fazer com que o debate seja acalorado, seja apimentado. Então, esse é o campo onde ele costuma se sair melhor. Quando você traz para o confronto, quando você traz
para esses temas onde ele se exalta, onde ele pode tratar das bandeiras dele de campanha, é onde ele se sente com muito mais segurança. Quem aqui não lembra de quando ele participou de um dos debates, né, ainda durante a campanha, e que ele tinha aqui na mão Deus, família, não lembro se era armas, não sei, ou a terceira inscrição. E foi um pouco disso que ele tratou também nesse vídeo. Ele falou, por exemplo, da questão do armamentismo, que o Moro não seria a favor do armamentismo e que, por ele, a população armada não baixaria a cabeça de ninguém, não seria escrava de ninguém. É uma frase que soa como poesia para os bolsonaristas. Ele mencionou a questão do aborto, a ministra Damares mencionou essa questão do aborto, dizendo que esse é um governo em prol da família. Ela criticou a decisão do STF de ter tratado mais uma vez essa questão do aborto, que estava um mês atrás, estava muito em evidência isso daí. Então, esse tipo de pauta agrada muito o eleitorado dele e ele tratou muitas e muitas vezes nesse vídeo desse tipo de pauta. É claro, ele também tratou da questão da proteção da família dele, que não ia deixar ferrar com a família dele, nem com os amigos dele, etc e tal. Então, mais uma vez, tudo isso já era conhecido, né? Essa degravação já era conhecida. Então, nesse quesito, eu acho que o que mais chama atenção é esse contexto. A gente esperava que fosse um vídeo prejudicial ao presidente Jair Bolsonaro, mas na verdade é um elemento de plataforma de campanha para 2022. Não se sabe ainda se ele chega até 2022, mas se chegar, esse vídeo com certeza ajuda no discurso dele de convencimento da base mais ideológica. Bom, é claro que teve também nesse vídeo trechos ali que vão gerar dor de cabeça para o governo. Eu vou dizer que 2 desses trechos são os mais importantes. O primeiro é o ministro da Educação, Adam Van Traun, que fala da questão de prender os ministros da STF. No documento onde o ministro Celso de Mello autoriza a divulgação dessas imagens, ele já coloca ali que isso é um crime, né? O que o ministro Adam Van Traun fez seria um crime, e até por uma questão de corporativismo, isso deve sim gerar um certo desgaste para o ministro e para o governo. Eu não sei dizer se o governo se o presidente Jair Bolsonaro vai demitir o ministro por conta disso. Acho que não. Acho que, a não ser que a coisa se torne, cresça de um tal ponto que para salvar o governo de uma guilhotina, eles tirariam o Adam Weintraub. Mas eu acho que não. Acho que isso no máximo vai gerar um constrangimento para o governo. Talvez o Adam tenha que, enfim, levar alguma sanção administrativa, eu não sei. Mas isso com certeza é algo preocupante para o governo que vai gerar novos questionamentos nas próximas semanas. E a outra questão importante é com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que disse algo que, no meu ver, é super preocupante, que é o fato de ele sugeriu que o governo usasse esse momento de pandemia, onde a imprensa está quase unicamente voltada para cobrir a questão do coronavírus, para passar medidas de relaxamento das normas ambientais, de afrouxamento da fiscalização e normas de burocracias ambientais. E aí ele fala, tem que passar boiada e tal. Então, esse ponto claramente também gera aí um constrangimento para o governo e deve sim ser alvo de muitos questionamentos a partir de semana que vem. Sobretudo, eu acho que as ações do Ministério do Meio Ambiente elas vão passar por um grande escrutínio, né, nas próximas semanas, porque a gente vai querer observar com lupa tudo que foi feito, né, desde o início da pandemia, que é para ver se o ministro usou de fato desse expediente de esperar que ninguém estivesse olhando para fazer ali medidas que seriam medidas impopulares e que o fato de ninguém estar olhando seria mais fácil passar isso. Então esse é um ponto importante que também vai ser tratado nas próximas semanas. Até pelo seguinte, a questão do desmatamento, que voltou a aumentar nas últimas semanas, notícias sobre o desmatamento na Amazônia, isso gerou muito problema para o governo no ano passado. Vocês vão lembrar que no ano passado o Brasil teve uma grande série de queimadas na Amazônia, a gente foi contestado no mundo inteiro. Eu me lembro que eu estava, no fim de setembro, eu estava numa viagem para a Europa, e em todos os lugares que eu passava, eu conversava com as pessoas, e quando eu falava que eu era do Brasil, as pessoas sempre me perguntavam sobre as queimadas na Amazônia.
Então, esse é um episódio que gerou muito desgaste para o Brasil lá fora. O ministro Ricardo Salles depois perdeu o comando das ações na Amazônia e esse comando passou para o vice-presidente Mourão. E isso, obviamente, faz com que o mundo inteiro olhe para o Brasil. Eu tenho uma amiga que trabalha para um jornal internacional e ela me falou, um jornal grande internacional, e ela me falou o seguinte, que o jornal tem muito interesse na cobertura de Amazônia. Então, aqui na América Latina, o grande assunto dele no Brasil é a Amazônia. Então, esse é um dos pontos também que a Amazônia sempre está em voga. E esse ato do ministro, essa fala dele, coloca aí em questão sobre se ele de fato usou esse tempo de quarentena para realmente passar medidas impopulares, o que mais uma vez reforça essa imagem negativa do Brasil lá fora. Sobre esse assunto também, uma vez eu conversei com um grande executivo de uma multinacional americana e ele estava me falando exatamente isso. Ele falou assim, olha, Deco, quando a gente está falando sobre grandes investimentos no Brasil, investimentos de muitos bilhões de dólares, esses investimentos, na maior parte das vezes, eles são tomados por um conselho de velhinhos que fica lá nos Estados Unidos e que são cobrados pelas notícias que estão chegando nos jornais. Então, quando ele vai decidir se vai colocar, sei lá, dezenas de bilhões de reais no Brasil ou na Colômbia, por exemplo, a única coisa que ele tem é a esposa dele cobrando porque que ele está investindo num país que está aumentando o desmatamento. Então, esse tipo de notícia prejudica muito a imagem do Brasil lá fora e sim pode afetar a decisão de investimentos dessas grandes empresas no país. E só lembrando que nesse cenário de crise que a gente está vivendo, a gente tem de fato um cenário de escassez de dinheiro. Então, cada recurso que vem para cá é importante. Então, esse é um assunto que vai repercutir muito nas próximas semanas. É importante que o governo tenha uma explicação razoável para essa fala do ministro Ricardo Salles. Bom, para encerrar, eu quero falar um pouquinho sobre o que eu espero que vai acontecer daqui para frente. A gente tem nas próximas semanas uma discussão grande sobre esse vídeo. Eu acho que 2022 ainda está muito fora do nosso alcance. Acho que a decisão agora, a discussão agora sobre se o Bolsonaro se fortalece ou não para 2022 é uma discussão irrelevante, porque de fato com o estágio da crise política não é possível hoje prever se o presidente chegará até 2022, quanto mais se ele vai de fato disputar a reeleição. Então eu acho que esse é um assunto que está um pouco fora do nosso escopo hoje, e eu acho que na verdade a gente trata desse vídeo mais sobre dois aspectos, quem perde e quem ganha. Na minha avaliação, Bolsonaro ganha, ele ganha porque ele se mostrou fiel às pautas defendidas por ele na campanha, pelo seu eleitorado. Então o eleitorado dele sai desse vídeo com uma visão muito boa do governo, e eu acho que o ex-ministro Sérgio Moro ele perde um pouco, porque se esperava uma bala de prata no jargão, né, uma prova cabal da interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal, e esse vídeo não mostra essa prova cabal. Então, nesse sentido, o ex-juiz Sérgio Moro, ele não é que ele sai desmoralizado, mas certamente o que se esperava que era uma bala de prata, uma forte acusação do Sérgio Moro, ela não foi tão forte assim. Então, eu acho que esse é o contexto que a gente tem desse vídeo. E o mais importante, na verdade, que aconteceu hoje, não é esse vídeo. O mais importante que aconteceu hoje foi uma nota divulgada pelo GSI, comandado pelo ministro general Augusto Heleno, onde ele fala que uma decisão da PGR, do STF, de fazer uma busca e apreensão nos aparelhos celulares do presidente Jair Bolsonaro e do filho dele, Carlos Bolsonaro, isso geraria consequências inesperadas para o Brasil. Bom, isso teve o contexto de um outro inquérito que acontece no STF, que é sobre as fake news, né? A gente sabe que essa divulgação do vídeo foi sobre o inquérito que trata da interferência do presidente na Polícia Federal, e esse outro que o ministro general Augusto Heleno divulgou essa nota é do inquérito das fake news. Então, esse é um outro assunto que sim, esse vai pegar muito fogo, mas eu vou deixar para tratar desse assunto em um outro vídeo. Bom, esse vídeo encerra aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui seu like. Já assina aqui o canal e marca ali o sininho para você receber as notificações sempre que tiver um vídeo novo.
A página E Agora Brasil trata sempre das notícias da política e da economia que afetam a sua vida e eu sempre tento trazer um pouquinho desses bastidores aqui de Brasília. Se você gosta desses assuntos, acompanhe mais a página, compartilhe com seus amigos que mais pessoas podem gostar desse assunto. E eu espero te ver no próximo vídeo, tá bom? Até mais, valeu!